Mente e corpo. Concluo justamente que minha essência consiste nisto apenas, que eu sou uma coisa pensante e, no entanto, talvez, tenho um corpo ao qual estou extremamente ligado. Tenho, de um lado, uma ideia clara e definida de mim mesmo como uma coisa pensante, não extensa e, do outro lado, uma ideia nítida de meu corpo como uma coisa extensa e não pensante. É certo, portanto, que sou realmente algo distinto de meu corpo e posso existir sem ele. Descartes. Quando minha filhinha me perguntou o que a alma dela era, flagrei-me dizendo-lhe que era a parte mais essencial dela mesma, a parte que faz com que ela seja realmente ela e que era diferente de seu corpo. Se ela tivesse a sofisticação de perguntar sobre sua mente, tenho certeza de que teria respondido de forma semelhante, apesar de tudo o que penso. Não obstante, todas as minhas ideias sobre o assunto e minhas convicções racionais em contrário são no fundo uma boa cartesiana e, quando luto para dar a meus filhos explicações sobre coisas tão fundamentais como o relacionamento mente-corpo ou alma-corpo, em termos que eles possam compreender, me flagro empregando alguma crença arraigada, plantada durante minha infância e fortalecida por toda a minha educação. Suspeito que aconteça a mesma coisa com outras pessoas, mesmo aquelas que jamais leram ou nem sequer ouviram falar de Descartes. A maioria de nós sente que nossas mentes ou almas e nossos corpos são, por alguma razão, essencialmente diferentes um do outro, seja lá o que for que pensemos em nossas reflexões mais racionais. Nós nos experimentamos como um ser que tem ou que está dentro de um corpo. Sentimos-nos profundamente recolhidos, guardados, algo intangível que espia o grande mundo lá fora e que pode desfrutar de toda a sorte de capacidades e liberdades, limitados apenas pelo corpo. Nos bons tempos transcendemos esta prisão de carne. Estamos saudáveis apesar de suas doenças, jovens apesar de seus cabelos brancos e rugas, puros apesar de sua corrupção. Nos tempos ruins, descemos até ao fundo desse nível da carne e gritamos em desespero. Infeliz de mim, clamou São Paulo. Quem me livrará deste corpo de morte? Assim, pois, eu me sirvo à lei de Deus com o Espírito e sirvo à lei do pecado com a carne. O discurso de Paulo acerca de corpos vis e a penitência por suas ações deixou uma marca indelével em todo o desenvolvimento da cristandade e, portanto, na psique do homem ocidental. Embora sendo o nosso mestre, ele foi, por sua vez, produto de sua própria educação e cultura. No seu caso em particular, os sentimentos expressos em Fédon e na República de Platão, cerca de meio milénio antes, e transmitidos por todos os tempos pelas tradições platónica e neoplatónica. Enquanto nos ativermos ao corpo e nossa alma for contaminada por suas imperfeições, queixava-se Sócrates, estamos perdidos para a nossa busca da verdade. O corpo nos enche de amores e desejos e medos e toda a sorte de fantasias e um monte de bobagens, com o resultado de que, literalmente, nunca temos uma oportunidade de pensar sobre coisa alguma. Por sua vez, Sócrates ficou muito grato pela cicuta, aguardando ansiosamente uma boa morte, após a qual sua alma imortal estaria finalmente livre para cuidar do que realmente interessa. Por mais que nossa razão moderna queira livrar-se da dicotomia mente-corpo, alma-corpo, este profundo condicionamento cultural nos mantém cativos, em boa parte porque a física dos últimos 300 anos o apoia. Desde que Descartes trouxe o dualismo à sua mais sucinta e poderosa expressão do século XVII, apoiando-o nos novos conceitos mecânicos de massa e matéria, filósofos posteriores procuravam em vão construir uma alternativa viável. As pessoas comuns vêm tendo o mesmo problema. Devido à nossa noção corriqueira, essencialmente newtoniana, do que a matéria é e, portanto, do que os corpos são, não conseguimos ver como eles poderiam ter qualquer semelhança com a mente. A física newtoniana apesou-se da antiga noção platónica cristã de que a matéria era algo baixo, inerte, informe e polpudo, e a aguçou consideravelmente. A matéria era algo que tinha peso e extensão, era essencialmente constituída de átomos pequeninos, corpúsculos, que se comportavam como uma coleção de bolas de bilhar.
Era então sólida, influenciava mecanicamente outras matérias através do contacto e, o mais importante, por ser uma quebra com o passado, era completamente desprovida de mente. A matéria não tinha propósitos ou intenções. Não havia átomos de desejo, de vida ou de alma como haviam existido para alguns dos atomicistas primitivos da Grécia Antiga. Assim, a nova ciência física do século XVII não tinha nada a dizer sobre o lado espiritual ou psicológico da vida. O físico se contrapunha ao mental como um mundo à parte e, por sua vez, o mental passou a ser visto em termos não físicos. Dois conjuntos completos de categorias opostas emergiram para descrever as duas esferas radicalmente diferentes da existência e, em grande parte, permanecem assim até hoje, estampados em nossa maneira de nos percebermos. Nossas mentes são secretas, localizadas em todo o lugar e em lugar nenhum, ao mesmo tempo, impermeáveis a medições físicas. Não podemos dizer que a mente tem 8 polegadas de largura e pesa 1,1 kg, como se pode dizer do cérebro, e tampouco podemos vê-la ou deixar que os outros a vejam como deixamos que vejam o nosso braço ou nossa perna. Nossas mentes estão repletas de esperanças e temores, motivadas por desejos e expectativas, entregues à perseguição de objetivos, ao passo que nossos corpos, sendo coisas completamente físicas, comportam-se mecanicamente, mais ou menos como os carros ou as torneiras. Nossas mentes são entrelaçadas de memória, nossos corpos, deixando de lado as habilidades, só enxergam o momento presente. Nossas mentes são holísticas e parecem emergir de algum lugar já completas, ao passo que nossos corpos são evidentemente feitos de átomos isolados reunidos segundo as leis da física e da química, sendo que cada átomo não se preocupa com sua origem e é substituível por outro igual em qualquer tempo. A existência de um corpo humano poderá, portanto, ser elaborada a partir da quantidade suficiente de qualquer coisa: livros, tijolos, ouro, pasta de amendoim, piano de cauda. É preciso apenas organizar adequadamente os componentes básicos, observa Thomas Nagel. Não diríamos o mesmo da mente. O filósofo americano Herbert Feigl montou uma tabela com essas características opostas com as quais divide o mundo em mental e físico, e disse, com toda a propriedade, que sua aparente incompatibilidade repousa no cerne do que os filósofos chamam de o problema mente-corpo. Em vista de tanto contraste, não é de admirar que o dualismo nos mantenha a todos sob seus encantos. As alternativas óbvias parecem igualmente indigestas ou simplesmente impossíveis. Veja o caso do materialismo, por exemplo, a afirmação de que os aspectos físicos da realidade são a única coisa que realmente existe e que qualquer aspecto mental ou espiritual é ou totalmente dependente da matéria para existir ou então inexistente. Para o materialista não há uma substância pensante não extensa, como a que Descartes via na mente, nem anjos, deidades, espíritos ou almas imortais. Para que algo exista, diz ele, é preciso que tenha substância. O substancial é o físico e o físico é feito de matéria, que por sua vez é feita de átomos. Assim, nós mesmos, que percebemos como sendo nós, na verdade somos apenas um certo número de átomos sumariamente reunidos. Nós somos nossos corpos e nossa mente é mera reflexão de vários processos atómicos ou nervosos. A motivação para tal materialismo é muito antiga e nasce tanto do desejo de simplificar nossa visão da natureza como de livrar a humanidade daquilo que muitos viram como superstição e temor religioso. A urgência em atingir uma explicação unificada para todas as coisas, inclusive nós mesmos e nosso lugar no universo, intensificou-se particularmente com a ascensão da ciência moderna e com o ímpeto de acreditar que as novas leis da física poderiam explicar tudo o que existe. Mas, como nossa visão pós-cartesiana do físico, por definição, exclui o mental, essa corrida para abraçar a perspectiva científica através de um caso amoroso com a realidade material levou a uma negação daquilo que a maioria de nós considera como o melhor e mais interessante lado da natureza humana. O materialismo nu e cru simplesmente não consegue explicar a consciência. No extremo oposto de uma resposta materialista ao problema mente-corpo, alguns filósofos, os idealistas, propuseram que, em vez de a mente depender da matéria para existir,
ou não existir de uma vez, na realidade ocorre o contrário. A mente é fundamental, a mente funciona como intermediário e, em grande medida, cria o que quer que percebemos ou queiramos designar pela palavra matéria. Assim, para o idealista, a mente é inquestionavelmente real, enquanto o corpo não passa de um certo número de impressões e ideias nela contida. O idealismo tomou muitas formas, desde o tipo mais extremado, que assevera que o mundo material é uma ficção da imaginação, até o tipo mais cauteloso, que argumenta simplesmente que todas as qualidades que percebemos do mundo material dependem da mente, ao passo que a matéria em si é bastante real em algum sentido. Variações sobre esse tema derivam das interpretações da teoria quântica que sugerem ou que a consciência provoca o colapso da função de onda, sendo assim necessária à criação da realidade, ou que não faz sentido perguntar se existe matéria ou que matéria existe além daquela que nossas observações nos permitem conhecer, pois tais observações são o máximo que podemos conhecer. Mas, em qualquer de suas formas, o idealismo não assenta bem com nossas intuições fundadas no bom senso sobre o mundo da experiência sensível e tampouco se adequa ao desenvolvimento da ciência objetiva. Nos passos do novo subjetivismo, oriundo da física quântica popularizada, é uma teoria que satisfaz poucos daqueles que querem compreender o relacionamento entre mentes de verdade e corpos de verdade, porque nem materialismo nem idealismo parecem oferecer uma resposta adequada ao problema mente-corpo. Houve sempre uma terceira maneira tradicional de abordagem, a do panpsiquismo. Se corpos sem mentes são coisas demasiadamente brutas e mentes sem corpos demasiadamente etéreas, talvez não haja realmente como separar um do outro. Talvez o mental seja, na verdade, uma propriedade básica do material e vice-versa. Talvez o material básico subjacente do universo seja uma coisa só que possui dois aspectos. Ficou claro da nossa discussão sobre a possibilidade dos elétrons serem conscientes que o panpsiquismo de alguma espécie tem parecido convidativo a cientistas e filósofos desde o início da história conhecida do pensamento. Ele atingiu o pensamento de pessoas tão diferentes como Parmenides e Heráclito, Spinoza, Whitehead e Bohm. Seu atrativo, assim como o do materialismo, repousa no desejo de encontrar uma substância unificadora que corte pela raiz toda a divisão do mundo em mental e material. Contudo, diferente do materialismo ou do idealismo, ele procura fazê-lo sem negar a realidade nem de um nem de outro. O panpsiquismo limitado, que atribua algum tipo de propriedade consciente muito primitiva aos componentes básicos da matéria, é o que chega mais perto da argumentação desenvolvida neste livro. Mas há muitas diferenças importantes entre o meu tipo de panpsiquismo e o tipo mais tradicional. Em primeiro lugar, nenhuma forma de panpsiquismo desenvolvida até hoje chega ao verdadeiro cerne do problema. Mesmo se dissermos que mente e corpo estão essencialmente interligados no mais profundo do seu ser, porque todos os componentes materiais do corpo em si possuem propriedades mentais, ficamos ainda sem saber o que é uma propriedade mental e como é que a matéria pode ter tal coisa. O panpsiquismo tradicional não resolve o problema mente-corpo neste nível, apenas o transfere para um nível mais primário da realidade onde, finalmente, se os elétrons são de fato conscientes, teremos de concluir que eles têm uma questão mente-corpo. Também é verdade, e certamente relevante, quando se está procurando fazer com que uma solução panpsiquista para o problema mente-corpo seja convincente o fato de que quase qualquer forma de panpsiquismo até hoje concebida é embaraçosa. Faz com que as pessoas mudem de posição em suas poltronas, mesmo quando atenuantes como muito primitiva, elementar ou proto são empregadas para discutir a consciência das partículas elementares. Não podemos deixar de construir imagens de elétrons apaixonados um pelo outro ou então angustiados
por não saber se terão um bom desempenho no próximo experimento de 2 aberturas. Tal embaraço faz com que muitos daqueles que são atraídos pelo panpsiquismo, na falta de outra teoria melhor, sintam a necessidade de se desculpar. Segundo alguns, Hegel teria dito: se me derem um par de martinis, um bom jantar e mais alguns drinks depois da refeição, eu admitiria que me sinto fortemente atraído pelo panpsiquismo de um tipo bem diluído e inócuo. Uns bons tragos talvez tornem a maioria dos problemas mais fáceis de suportar, mas dificilmente levam à solução. Sob a fria luz da sobriedade, continuamos com a impressão de que o panpsiquismo, em sua forma atual, agride a sensibilidade moderna, como aliás também o fazem o materialismo, o idealismo e o dualismo. Há algo profundamente errado nas abordagens tradicionais do problema mente-corpo, pois todas se apoiam fundamentalmente em ideias antiquadas sobre a matéria e ou deixam de perceber como as ideias mais atualizadas, as que vêm da física quântica, poderiam contribuir muito para explicar como algo que acontece em nosso cérebro físico objetivo pode dar origem a todas as características mentais associadas à mente subjetiva. O problema parece tão grande que alguns filósofos alegam que não há solução. Segundo Colin McGinn, de Oxford, a mente talvez seja simplesmente pequena demais para compreender a mente. Adotando uma linha mais otimista, o problema talvez necessite apenas de uma abordagem muito diferente, uma que combine as últimas descobertas sobre a física da matéria com aquilo que podemos conjecturar a respeito da física da consciência. Se reunirmos o conceito de matéria que brota da teoria quântica com o modelo mecânico quântico da própria consciência, todo o aspecto do relacionamento mente-corpo muda radicalmente e o fez de modo a iluminar tanto a verdadeira natureza dupla da realidade quântica como o significado da consciência. A matéria no nível quântico, devemos ter em mente, não é muito material, certamente no sentido que seria reconhecido por Descartes ou Newton. No lugar das íntimas bolinhas de bilhar movidas por contacto ou por forças, há apenas uns tantos padrões de relacionamento ativo, elétrons e fótons, mesons e nucleons, que nos irritam com as suas ardilosas vidas duplas, ora são posição, ora momento, ora partícula, ora onda, ora massa, ora energia, e todos reagindo entre si e com o ambiente. Existência e relacionamento são um só emaranhado na esfera quântica, como na vida diária. São os dois lados da moeda quântica e são basicamente o que queremos dizer com a dualidade onda-partícula. Assim como a mente e o corpo são os dois lados da existência humana, aquele alerta ou percepção de fundo não focalizado e o pensamento concentrado são os dois lados de nossa vida mental. A dualidade onda-partícula é uma boa metáfora para um relacionamento mente-corpo profundamente integrado, mas, diante da ideia de que a própria consciência nasce de uma ordenação coerente de relacionamentos virtuais dos fótons no sistema quântico do cérebro, seu condensado de Bose-Einstein, ele se torna muito mais que uma metáfora. A dualidade onda-partícula do material quântico toma-se o relacionamento mente-corpo mais primário do mundo e no cerne de tudo isso, em níveis mais elevados, os reconhecemos como os aspectos mental e físico da vida. Por ser tão primária e, portanto, irredutível a outra coisa ou processo, a dualidade onda-partícula nos permite ver a origem do mental e do físico e aquilo que eles realmente significam. Em qualquer sistema quântico de duas ou mais partículas, cada partícula tem igualmente capacidade de ser e capacidade de se relacionar. A primeira devido ao seu aspecto partícula, a segunda devido ao aspecto onda. Por força do aspecto onda e das coisas que ele permite que ocorram, é que os sistemas quânticos apresentam uma espécie de relacionamento íntimo, definitivo entre seus membros constitutivos, que não existe nos sistemas clássicos. Se temos, por exemplo, um grupo de bolas de bilhar newtonianas saltando dentro de uma caixa, elas têm realmente um relacionamento umas com as outras. Elas colidem e alteram a posição e o momento umas das outras. Elas impedem que outro ocupe o mesmo lugar ao mesmo tempo. Elas se atraem devido à força da gravidade e, se eletricamente carregadas, poderão atrair-se ou repelir-se conforme o caso. Algumas, se maiores ou mais elásticas que outras,
poderão ser vistas como dominando as menores e menos elásticas. No entanto, todos esses relacionamentos são externos e eles influenciam o comportamento das bolas, mas não alteram suas qualidades internas. Não obstante as forças que agem entre elas, essas bolas continuam sendo redondas, elásticas e distintas, cada uma com massa própria, posição e momento próprios. Mas um grupo de elétrons soltos numa caixa terá um relacionamento muito diferente. Como os elétrons são tanto ondas como partículas, simultaneamente, seus aspectos onda interferirão uns com os outros, haverá sobreposição e fusão, levando os elétrons a um relacionamento existencial em que suas verdadeiras qualidades interiores, massa, carga e spin, além de sua posição e momento, tornam-se indistinguíveis do relacionamento entre eles. Todos são afetados pelo relacionamento, deixam de ser coisas separadas e tornam-se partes de um todo. O todo possuirá, como tal, massa, carga e spin definidos, mas não há nenhuma determinação de quais elétrons constitutivos estão contribuindo em que para esse todo. Na verdade, já não tem sentido falar nas propriedades individuais dos elétrons constitutivos, pois estas estão continuamente se alterando para satisfazer as exigências do todo. Esse tipo de relacionamento interno só existe nos sistemas quânticos e foi chamado de holismo relacional. Para termos uma melhor ideia do que é holismo relacional, imaginemos um exemplo mais corriqueiro. Digamos que eu jogo duas moedas exatamente no mesmo instante e que o resultado da jogada seja sempre uma cara e uma coroa. Neste exemplo não se pode determinar de nenhum modo que moeda cairá assim ou assado, mas elas cairão sempre de maneira oposta uma à outra. O sistema como um todo possui a propriedade de que as moedas estão negativamente correlacionadas. Contudo, o sistema não provoca nem causa a queda das moedas de um jeito ou de outro. Ele simplesmente as leva a um relacionamento no qual elas estão negativamente correlacionadas. As moedas são um caso similar ao exemplo anterior dos dois barqueiros quânticos, que estavam ligados através do tempo, de tal modo que cada qual usava o barco que o outro não havia usado. Ambos são exemplos corriqueiros que ilustram os verdadeiros experimentos da correlação de prótons que estabeleceram originalmente a verdade da não-localidade quântica. Naqueles experimentos, o spin de dois prótons estavam negativamente correlacionados e nenhum dos dois poderia ser considerado possuidor de um spin intrínseco próprio. O tipo de relacionamento quântico que cria algo novo pela reunião de coisas originalmente distintas e separadas é importantíssimo e por si só abre novos panoramas na filosofia da física. Mas sua importância vai muito além da física. Acredito que tal relacionamento seja tanto a origem como o significado do lado mental da vida. Ao dizer isso, estou sugerindo que a consciência, ou o mental, está no nível mais básico da existência. Um padrão de relacionamento ativo, o lado onda da dualidade onda-partícula, assim como o lado físico da vida. E isto é bem mais fácil de compreender. Se origina do lado partícula dessa dualidade. Essa definição essencial da consciência como relacionamento pode ser aplicada e verificada como verdadeira em todos os níveis e graus de consciência. No nível de consciência que compreendemos, que tem origem em nosso próprio cérebro, o holismo relacional quântico poderia surgir da correlação de ondas do poderoso campo eletromagnético do cérebro, criado pela vibração de moléculas de gordura ou proteína carregadas no interior da membrana das células nervosas. Seu relacionamento formaria algo parecido com um condensado de Bose-Einstein do tipo do sistema Froelich, a forma mais ordenada de relacionamento possível neste mundo. Esse estado de coisas é, então, o que dá origem à unidade da consciência, o quadro negro sobre o qual são escritos nossos pensamentos, sentimentos e percepções. O interessante de se ver a consciência dessa forma é que ela nos diz algo importante sobre o lugar do homem no esquema geral das coisas. O relacionamento entre esses aspectos onda correlatos no cérebro humano e o dos aspectos onda correlatos de dois prótons ou elétrons num simples sistema quântico é, em princípio, os mesmos. De alguma forma importante, nossa consciência é o relacionamento entre partículas quânticas elementares, só que em ponto grande.
Portanto, compreendendo a natureza mecânico-quântica da consciência humana, vendo a consciência como um fenómeno de onda quântico, poderemos traçar a origem de nossa vida mental até suas raízes na física das partículas, como sempre foi possível quando procurávamos a origem do nosso ser físico. A dualidade mente-corpo, mente-cérebro, no homem, é um reflexo da dualidade onda-partícula que é subjacente a tudo o que existe. Assim, o ser humano é um minúsculo microcosmos do ser cósmico. Somos, em nosso ser essencial, feitos do mesmo material e sustentados pela mesma dinâmica que corresponde por tudo o mais no universo. Da mesma forma, e o que revela a enormidade desta realização, o universo é feito do mesmo material e sustentado pela mesma dinâmica responsável por nossa existência. Interpretando a consciência dessa forma, como um tipo especial de relacionamento criativo possibilitado pela mecânica ondulatória quântica, muitas coisas entram no lugar, oferecendo melhor compreensão tanto da consciência em si como de seu relacionamento com a matéria, como acontece em nosso cérebro. E mais importante, se queremos combater o materialismo e toda sua ética reducionista, essa visão nos permite argumentar que a mente não é um mero ramo da função cerebral, assim como o relacionamento entre dois elétrons, cujas funções de onda se sobrepõem, não pode ser reduzido às características individuais de cada um dos dois elétrons. Também o relacionamento das ondas que formam o condensado de Bose-Einstein da consciência não pode ser reduzido às atividades de moléculas vibráteis individuais. Nós não somos nosso cérebro. O condensado é uma coisa em si, uma coisa nova com qualidades e propriedades que suas partes constitutivas não possuíam. Como disse Platão em Timeu, duas coisas apenas não podem estar satisfatoriamente unidas sem uma terceira, posto que deve haver algum vínculo entre elas que as reúna. E dentre todos os vínculos o melhor é aquele que faz de si mesmo e dos termos que ele reúne uma unidade no sentido mais pleno. Em seu simpósio, ele coloca a mesma coisa no caso de duas pessoas que se apaixonam, sugerindo que não há ali apenas o amante e o amado, mas também um terceiro elemento que é o amor entre eles. Martin Buber chama esse terceiro elemento de between, aquilo que fica entre dois elementos, a força unificadora que leva um eu e um você para um eu-você. O amor é um exemplo particularmente adequado no holismo relacional, mas há outras analogias que ajudam a tornar essa ideia familiar. Pense, por exemplo, num jogo de xadrez. Suas moléculas, sua matéria cerebral, são o tabuleiro e as 32 peças. Porém, o xadrez em si é mais que esses pedaços de madeira entalhada. O jogo é um padrão mutável de regras e relacionamentos entre as peças e entre os jogadores que as movem, entre os cálculos dos jogadores e suas psicologias, e são essas coisas que dão sentido à verdadeira mecânica do jogo. Ou, melhor ainda, porque assim levantamos a questão da arte e seu significado, considere o quadro de Van Gogh retratando um par de sapatos de camponês. O substrato material do quadro é a tela e as massas de tinta espalhadas sobre ela, mas a obra de arte que nos encanta novamente a cada vez que a contemplamos não pode ser reduzida a tais coisas, nem às intenções e propósitos de Van Gogh e tampouco à sua história de vida. O quadro é uma coisa em si mesma, um todo que revela algo sobre o mundo e que não fora revelado antes, e o faz pela relação dos sapatos ao camponês que os usava, a seu trabalho e ao solo sobre o qual esse trabalho era feito e a todas as coisas que o solo e a terra significam para nós. Em seu ensaio sobre estética, o filósofo alemão Martin Heidegger associa tal inteireza com a revelação da verdade e do ser. A verdade acontece na pintura de Van Gogh. Isso não significa que algo foi corretamente retratado, mas, antes, que, na revelação do ser instrumental dos sapatos,
aquilo que é como um todo chega a um estado de não ocultamento. E mais, a essência do não ocultamento daquilo que pertence ao próprio ser. O holismo relacional, que é a essência da consciente, sua unidade, é também essência da arte e da verdade. E a ponte entre esse tipo de inteireza e o mundo físico, portanto, a ponte entre mente, verdade e beleza e o mundo material, pode, enfim, ser compreendida ao traçarmos a origem dessa ponte até às origens de um e outro na dualidade onda-partícula. Nesse nível mais primário, nem ondas nem partículas podem ser reduzidas umas às outras. Sua existência conjunta é uma unidade inseparável, como expressou o filósofo romano Lucrécio. Pois os dois estão entrelaçados por raízes comuns e não podem ser separados sem resultar em desastre manifesto. Seria mais fácil arrancar o perfume de dentro dos pedaços de incenso sem destruir sua natureza do que abstrair a mente e o espírito de todo o corpo sem dissolução total. Assim, desde sua origem mais primeva, os dois estão onerados por uma vida comunitária e pelo emaranhado de átomos que os compõem. Pelos movimentos de interação dos dois combinados é que a chama da consciência se acende em nossa carne. Lucrécio acreditava que o espírito consistia em átomos de espírito e, por isso, é classificado como um materialista segundo os termos tradicionais. Mas se seus átomos de espíritos fossem trazidos por ondas de espírito, relacionamento, como bem poderia acontecer caso ele conhecesse a física quântica e a dualidade onda-partícula, sua apaixonada crença na unidade sutil da mente com o corpo seria muito parecida com a que ora estamos desenvolvendo. Talvez os materialistas de hoje sofram uma conversão similar caso venham a se inteirar dos desenvolvimentos da moderna física. Também se conclui da visão de que a consciência é uma espécie de relacionamento quântico que ela não pode, em nenhum sentido, ser uma propriedade da matéria, como argumentam muitos panpsiquistas. Ela não pode remontar ao ser de uma única partícula elementar da matéria porque é essencialmente um relacionamento entre duas ou mais partículas. A consciência é, em essência, relacional e só pode surgir quando no mínimo duas coisas se reúnem. São precisos dois para dançar o tango. Assim, a forma mais elementar possível da mentalidade seria uma consciência muito primitiva ligada a duas partículas com funções de onda sobrepostas. Qualquer coisa acima disso, os mais estados e graus de consciência dependeriam dos muitos tipos e graus de relacionamento, que, por sua vez, dependeriam dos muitos tipos e graus de estrutura. Nossa consciência humana, portanto, não é diferente em espécie daquela associada às mais elementares formas de vida ou à matéria elementar, mas é diferente em grau e nível de complexidade. Por fim, é importante nos perguntarmos se as propriedades mentais primitivas estão associadas a todos os sistemas quânticos onde há sobreposição de funções de onda ou apenas a um tipo particular. Há alguma razão especial para que a consciência pareça estar estabelecida nos sistemas vivos, ou isso é apenas um preconceito nosso que nos impede de ver a vida mental em tudo o que nos cerca? Na verdade, no mundo da natureza, as partículas se apresentam em dois tipos básicos, fermions e bósons. Os fermions, partículas que se combinam para nos dar a matéria, elétrons, prótons e nêutrons, são essencialmente antissociais. Suas funções de onda podem se sobrepor um pouco, mas nunca inteiramente. Elas são sempre individuais em alguma medida. Os bósons, por outro lado, fótons e vórtons virtuais, as partículas, os gluons e gravitons, se eles existirem, são partículas de relacionamento. Elas são as partículas portadoras das forças que sustem a unidade do universo e são essencialmente gregárias. Suas funções de onda podem se sobrepor a tal ponto que elas se fundem inteiramente, fazendo assim com que partilhem suas identidades, abrindo mão de qualquer direito à individualidade. Um condensado de Bose-Einstein, que é o grau extremo de relacionamento exigido para que se tenha a unidade da consciência, é assim chamado porque é feito de bósons.
no caso do sistema em tecidos vivos de Froelich, de fótons virtuais. Mas se a partilha de identidade através da completa sobreposição de funções de onda constitutivas é fundamental para a unidade da consciência, seria de supor que apenas pares de bósons ou sistemas maiores de bósons poderiam ser associados a uma mentalidade primitiva. Assim, a característica especial dos sistemas vivos, embora não exclusiva deles, é a sua capacidade de sustentar a condensação de Bose-Einstein e, portanto, a mentalidade. Contudo, isso não oferece uma divisão clara no mundo material em partes que são protoconscientes e partes que não são, pois, sob certas circunstâncias, os fermions podem formar pares que então, combinados, se comportam como bósons. As ligações químicas covalentes que unem moléculas orgânicas são feitas, na verdade, a partir das propriedades de tais pares de elétrons. Elas também dão aos supercondutores suas propriedades especiais, assim como os núcleos são a base para os superfluidos. Tanto supercondutores como superfluidos e o sistema em tecidos vivos são condensados de Bose-Einstein e, combinados com um sistema de computação adequado, provavelmente gerariam uma mentalidade estruturada de alguma utilidade. Esta poderá ser a base para computadores quânticos. Mas, sob condições normais, os fermions só cuidam da própria vida. O holismo relacional encontrado em sistemas de fermions, responsáveis pela maior parte do nosso mundo material diário, é uma espécie de primo em primeiro grau do holismo relacional extremo encontrado nos sistemas de bósons, onde a identidade das partículas é compartilhada. Esta é, porém, uma diferença fundamental. Não fosse assim, não haveria nenhuma diferença entre o mundo da matéria e as forças interpostas a ela, e entre as esferas mental e física, e as coisas não poderiam ser como são. É porque os fermions não conseguem entrar no mesmo estado, compartilhar identidades, que a matéria pode ser sólida. A solidez da matéria depende da insociabilidade. Por outro lado, é porque os bósons conseguem entrar no mesmo estado que temos ondas e forças de grande escala. Mas não há uma demarcação nítida e nas circunstâncias certas, mesmo o fermion mais ferrenhamente individualista pode ser levado a um relacionamento mais profundo. Nenhum recluso está completamente a salvo das tentações da sociedade. De fato, essa tensão entre partículas e ondas num nível quântico parece espelhar, de modo interessante, a tensão similar entre indivíduos e grupos na sociedade humana, levantando a questão do significado e da natureza da identidade grupal e individual do modo como a experimentamos, e a questão de se as raízes de ambas não estariam fincadas na natureza mecânica ou quântica da consciência. A pessoa que eu sou. Identidade quântica. De longe, de ontem e da manhã, e de além do céu de 12 ventos, o fio da vida, para tecer-me, para cá soprou a que estou. Husman, Strohheired. Aqui estou, meu corpo feito de elementos que algum dia foram poeira de estrelas, vindos de longe dos quatro cantos do universo para encarnar, mesmo que brevemente, o padrão que é unicamente eu, minha alma, algo que pode respirar na enormidade de tão assombrada origem. Mas quem ou o que é este eu que penso que sou? Neste momento, se dirijo minha atenção para mim mesma, sinto claramente que existe como pessoa, que existe algo que é legítimo chamar de eu. Esse algo tem o seu próprio ponto de vista, seus planos, seus relacionamentos. Mas estarei enganada ao ter tal certeza? Estarei sendo vítima de uma ilusão, daquilo que os budistas denominam a ilusão do ser? Existirá realmente neste mundo esta coisa a que chamo de eu? E, se de fato existe, que porção de mim é correto chamar de eu? Onde é que começo e onde é que termino? Serei a mesma pessoa que era um bebê nos braços de minha mãe uns 40 anos atrás?
ou a desajeitada adolescente que corava cada vez que alguém pronunciava seu nome. Sou a jovem mulher que se casou com o meu marido há 12 anos, que sabia tão pouco sobre compromisso e intimidade e não fazia a menor ideia de como seria ter filhos meus. E, de fato, serei a mesma pessoa que adormeceu ontem à noite, entregando minha consciência e tudo quanto sou ao mundo noturno do sono. A maioria de nós pergunta coisas assim sobre si mesmo ou sobre pessoas conhecidas, normalmente em momentos de transição, como quando deixamos a casa de nossos pais, nos formamos na universidade ou nos casamos. Respondemos a estas questões da melhor maneira possível, mas com um arsenal de frases contraditórias que traem uma indefinição subjacente à sabedoria popular das massas, ou popular das pessoas. Por um lado, dizemos coisas como: não sou a mesma pessoa que costumava fazer isso e aquilo, gostar disso e daquilo, falar de tal jeito, etc. Ou então, ele não é nem sombra do que foi no passado. Mas, por outro lado, dizemos: no fundo, eu não mudei, ainda sou a mesma pessoa que você conheceu. Os filósofos também se fazem tais perguntas, mas seu trabalho é confrontar as frases contraditórias das pessoas comuns e, ao fazê-lo, torna-se muito claro que a existência de uma identidade pessoal é uma enorme questão. Segundo a ciência oficial dos nossos tempos, não deveria existir tal coisa. Por exemplo, se as pessoas são reais, o que as mantém coesas? Cada um de nós é composto de bilhões de células e cada célula tem vida própria, num certo sentido. Só em nosso cérebro, milhares de milhões de neurónios contribuem para a riqueza da nossa vida mental. Outros tantos milhares de milhões mantêm nosso coração em funcionamento. A mesma quantidade vai para nos dar um fígado e assim por diante. Como, dada toda esta complexidade, conseguimos ser uma coisa só no final de contas? Ou, de fato, como tem-se perguntado alguns filósofos, será que na verdade existimos? A unidade da pessoa, ou a sua suposta unidade, é um problema muito semelhante à unidade mais fundamental da consciência. Ela levanta as mesmas dificuldades para uma abordagem convencional, especialmente se aceitarmos o fato de que, muito provavelmente, nossa qualidade de pessoa depende, ao menos em parte, da estrutura e funcionamento do nosso cérebro. Se o nosso cérebro consiste naquela miríade de neurónios, de onde emerge uma pessoa, e quão sólida e básica ela realmente é. A aparente impossibilidade de responder a esta questão com base na ciência conhecida tem constituído a força da tese dualista de que a mente, ou a alma, ou a pessoa, tem uma existência própria que está simplesmente envolvida por um corpo ou ligada a ele. Mas pesquisas razoavelmente recentes sobre os efeitos da dissecção cerebral levantam objeções aparentemente insuperáveis a uma teoria que tente separar a pessoa de seu cérebro. Em alguns casos de epilepsia muito violenta, os médicos descobriram que algum alívio poderia ser proporcionado ao paciente se a ponte entre as duas partes de seu córtex cerebral, corpus callosum, fosse cortada, ou seja, cortando-se na metade a porção mais humana do cérebro. Durante muitos anos não se detectou nenhum efeito colateral mais sério dessa cirurgia. Porém, quando as pessoas que haviam passado por ela começaram a ser submetidas a testes num laboratório de psicologia, os resultados foram assombrosos. Como disse certo cirurgião, a bissecção cerebral resultará na efetiva bissecção da personalidade. Onde antes havia uma esfera de consciência, agora havia duas. Cada lado do córtex cerebral, cada hemisfério, tem um conjunto próprio de funções bastante especializadas. O hemisfério direito, que em boa parte controla o lado esquerdo do corpo, é mais musical, mais intuitivo, o centro da imaginação espacial. O esquerdo, basicamente ligado ao lado direito do corpo, é mais lógico, melhor em matéria de cálculo e sede exclusiva da fala.
Num cérebro normal, os dois hemisférios trocam informações entre si, comportando-se, portanto, como uma unidade coordenada. No entanto, se separados por procedimento cirúrgico, perdem essa habilidade. Então, literalmente, a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Se um paciente que foi submetido a essa cirurgia vir um objeto em seu campo visual esquerdo, o lado não mais ligado ao centro da fala no hemisfério esquerdo, negará obstinadamente estar vendo qualquer coisa. Se lhe pedirmos que segure dois objetos idênticos, um em cada mão, ele não saberá dizer que são idênticos. Se lhe pedirmos que apanhe um objeto colocado a meio caminho entre suas mãos, ele começará um cabo de guerra consigo mesmo, enquanto cada hemisfério cerebral luta separadamente para executar a ordem. De alguma forma, a criação de dois cérebros resulta na eficaz criação de duas individualidades, cada qual limitada a fontes próprias de informação e impulsionada por um sentido de intenção próprio. Talvez ainda mais impressionante seja o fato de que essas duas individualidades possam ser novamente reunidas para formar um ser coordenado quando se remove o aparelhamento experimental. Há suficiente ligação secundária entre os dois hemisférios segregados via tronco cerebral para que, sem a separação artificial de suas áreas de estimulação visual, possam de alguma forma conseguir um desempenho coordenado. O quadro que surge da pesquisa da bissecção cerebral é o de um ser que pode ser dividido em dois seres e depois remendado de novo, sob as condições corretas. A pessoa é uma pessoa no momento, depois duas pessoas e depois uma pessoa novamente. Esses fatos têm enormes consequências para a questão da identidade pessoal e nos obriga a repensar todas as ideias que tenhamos tido sobre o significado de nossa própria condição de pessoa. Para alguns filósofos, tais fatos são prova suficiente não só de que o ser se reduz inteiramente à mecânica do cérebro, como, ainda mais, de que para início de conversa o ser significa tão somente a existência e continuidade de vários estados cerebrais. Assim como os experimentos com a divisão do cérebro mostram que, em casos extremos, o ser parece consistir na realidade em dois subseres, também nas pessoas normais a unidade que pensamos ser nossa mente é tão somente, nas palavras de Thomas Nagel, uma enumeração dos tipos de integração funcional que a tipificam. E ele acrescenta: é possível que a ideia simples e banal de uma pessoa única venha a parecer esquisita algum dia, quando as complexidades do sistema de controle humano tenham se tornado mais claras e nós estejamos menos seguros de que há algo muito importante do qual somos um exemplar único. Derek Parfit, de Oxford, provavelmente o mais importante filósofo vivo que escreve sobre o problema da identidade pessoal, faz ainda menos rodeios que Nagel, diz ele. Dados os conhecimentos atuais, sou na realidade meu cérebro e, dentro dessa visão, mais que isso, sou essencialmente meu cérebro. A identidade pessoal não é o que importa. A identidade pessoal envolve apenas certos tipos de ligação e continuidade. A pessoa subjacente, que considero como sendo eu, é apenas uma ilusão. Não há identidade pessoal, nenhum fato mais primordial, ou seja, um eu permanente. Eu não existo. Em alguma medida, a negação de Parfit de uma entidade pessoal permanente nos faz lembrar negações semelhantes por parte dos existencialistas, especialmente Heidegger e Sartre, cujas conclusões, no sentido de que no coração do ser há o nada, eu sou a base nula de uma nulidade, contribuíram em muito para o nihilismo da filosofia moderna. O próprio Parfit adota uma visão budista da vida e do ser. Ele sente que sua tese contra a realidade da identidade pessoal, originalmente inspirada pela pesquisa da divisão do córtex, o liberou da prisão do ser. Enquanto acreditei que minha existência fosse um fato mais primordial, parecia aprisionado em mim mesmo, mas minha vida parecia um túnel de vida através do qual me ouvia mais rapidamente a cada ano, e ao fim do qual havia escuridão. Quando mudei de visão, as paredes do meu túnel de vida desapareceram. Vivo hoje no espaço aberto. Desta forma, Parfit se assemelha àqueles escritores sobre física quântica.
Fritjof Capra e Gary Zukav, que aderem a uma visão budista da matéria e querem nos liberar da prisão das partículas, como argumentava Zukav. Os fótons não existem por si só. Tudo o que existe por si é uma inteireza não dividida que nos apresenta como teias, padrões de relações. Entidades individuais são idealizações de correlações feitas por nós. A nova física soa muito parecida com o velho misticismo oriental. Quero argumentar, porém, no sentido de que, procurando com muito afinco os paralelos entre a moderna física e o misticismo oriental, distorcemos nossa percepção da matéria, assim como aproximar-se demais de uma visão budista da identidade pessoal distorce nossa percepção do ser. Ambos expressam um desejo de transcender a separação de coisas e seres, uma rebelião emocional contra a externalidade das coisas, uma urgente necessidade de escapar do fardo da autoconsciência, como diz Arthur Lovejoy em seu The Great Change of Being. Fazendo, contudo, deixam de fora todo um lado, tanto na realidade como da existência humana. Em tempo em que tudo o que existe por si só é uma inteireza não dividida, em que todas as coisas são possíveis e tudo é igualmente real e irreal, é um tempo de pré-nascimento, é um tempo antes do início dos tempos, um mundo sem história, sem escolhas e opostos e conflitos. É o tempo de sonho dos aborígenes, o Ouroboros de Jung e o sentimento oceânico de Freud. O tempo de vida no útero de nossa mãe é um estágio em desenvolvimento da consciência humana, assim como no desenvolvimento de cada consciência individual. Mas, na vida real, exatamente como em todos os mitos de criação, há um momento de nascimento, um momento no qual Deus separou a luz da treva, ou, em termos da física moderna, um momento de colapso da função de onda quântica. As partículas existem e os seres também. Se não existissem, um monte de coisas que subentendemos sobre o nosso mundo. A natureza de nossa lógica tradicional, toda a base de nossa moralidade teria de ser diferente. Os indivíduos, tanto humanos como quânticos, fazem as coisas acontecerem, têm a responsabilidade. Em ambos os extremos da existência, o microscópio e o humano, os indivíduos são os pontos focais dos eventos e das diferenciações. Como disse muito sensatamente minha filha de 5 anos, se todos nós fôssemos iguais, ficaríamos muito confusos. Se as partículas fossem todas iguais, a natureza ficaria muito confusa. E, de facto, no final das contas, se adotarmos uma visão quântica do ser, a natureza da identidade no âmbito das partículas elementares tem muito a nos dizer sobre a nossa identidade mais pessoal e especialmente sobre a dinâmica por intermédio da qual o ser pode ser partido, como na experiência de divisão dos hemisférios cerebrais e ainda assim continuar a ser um só ser de modo significativo. Alguns fenómenos da separação dos hemisférios são prova de que o ser não é um todo eterno e indivisível, como argumentou Descartes, como as partículas não são aquelas bolinhas de bilhar sólidas e indivisíveis como se supõe a física de Newton. Tanto o ser como as partículas são mais fluidos que isso, um pouco mais mutáveis. E eles fluem para dentro e para fora da existência, ora sozinhos, ora casados, com outros seres ou partículas, ora desaparecendo completamente, provocando-nos com suas formas e sombras mutantes. Menos dramático do que ter o nosso cérebro cortado em dois, a maioria de nós já passou pela experiência mais banal de ter seres dentro do nosso ser, de ter bolsas de consciência que parecem se desligar temporariamente do fluxo principal de consciência, ou mesmo de ter todo um lado de nós mesmos que raramente percebemos. Bolsas de dor infantil surgem para atingir e influenciar nossas reações a situações do presente. Memórias traumáticas podem nos tomar repentinamente, prendendo-nos em algum acontecimento do passado. Nosso lado convencional, talvez se vista convencionalmente, mantenha um emprego de 8 horas por dia e tenha um círculo de amigos igualmente convencional, enquanto nosso lado rebelde talvez fuja das responsabilidades, vista jeans e camisa preta e ande com uma coleção de amigos excêntricos e não convencionais.
qualquer encontro dos dois poderá ser motivo de grande embaraço. Os psicoterapeutas estão muito familiarizados com essa dinâmica interna do ser e frequentemente induzem seus pacientes a promoverem conversas entre suas várias subidentidades a fim de trazê-las mais para o fluxo central da consciência. E, no entanto, nenhum psicoterapeuta argumentaria que, em virtude do ser se constituir em uma casa com muitas moradas, torna-se, por isso, algo que, em certo sentido, é menos que uma coisa em si. Apenas o ser precisa ser definido em termos novos que possam levar em consideração sua natureza composta sem negar sua substância. Qual será a física disso? E por que a física das partículas elementares nos diz mais sobre esse ser? Ao responder essas questões, podemos começar a ver pela primeira vez os contornos do ser quântico e porque ele é um conceito tão revolucionário. Como o ser, os sistemas de partículas elementares são totalidades dentro de totalidades ou indivíduos dentro de indivíduos. Por causa da dualidade onda-partícula, os membros constitutivos dos sistemas de partículas trazem consigo em todos os instantes tanto as propriedades de ondas como as de partículas. Com o seu aspecto partícula, ganham a capacidade de ser algo distinto que pode ser apontado, mesmo que breve e não muito precisamente. Com o seu aspecto onda, ganham a capacidade de se relacionar com outros indivíduos pela sobreposição parcial de suas funções de onda. Através de seus relacionamentos, de sua sobreposição de funções de onda, algumas de suas qualidades se fundem de tal modo que formam uma nova totalidade. As propriedades do novo indivíduo são influenciadas pelas dos subindivíduos de cujo relacionamento ele consiste. No entanto, sob todos os aspectos, ele agora se comporta como uma nova entidade com plenos direitos, com um aspecto ondulatório próprio e capacidade própria de relacionamentos futuros em seus próprios termos. Esta é a noção de holismo relacional, apresentada na discussão anterior a respeito de como nossa mente e nosso corpo se relacionam. Uma totalidade criada através de um relacionamento quântico é uma coisa nova em si, maior que a soma de suas partes. O processo de integração quântica através do qual totalidades novas e maiores são criadas é tão finito que, em seu limite extremo, cada partícula pode estar em alguma medida relacionada a todas as outras, criando, assim, a qualidade de inteireza não dividida que poderá ser legitimamente aplicada à realidade física. Mas essa totalidade não dividida tem uma totalidade arenosa, vital para que o mundo seja do jeito que é. E ele é uma totalidade constituída por totalidades menores, cada qual mantendo em alguma medida as facetas da própria identidade. Reconhecemos esses padrões quânticos em nós mesmos, o que não é de espantar. Se a base física da consciência humana é um sistema mecânico-quântico no cérebro, nosso condensado de Bose-Einstein, seria de esperar que haja paralelos entre a natureza composta dos sistemas de partículas e a natureza similarmente composta da personalidade humana. A dinâmica de uma e de outra é a mesma. Como os sistemas de partículas, nosso ser é um sistema parcialmente integrado de subseres que, de vez em quando, continuam a afirmar a própria identidade. Suas fronteiras se deslocam e se fundem como as fronteiras e excitações no condensado de Bose-Einstein. Somos por vezes mais fragmentados, mais crianças ou adultos, mais convencionais ou rebeldes, mais atormentados ou apaziguados e, por vezes, mais coesos. Um ser mais integrado que liga os subseres de modo mais completo. Os seres dentro de seres da pessoa quântica ondulam e se sobrepõem, às vezes mais, às vezes menos. Cada um é uma função de onda quântica e sua área de sobreposição em determinado momento é responsável pelo sentido de eu naquele momento. Eu sou uma testemunha sempre presente nos diálogos entre meus seres, a unidade superior a todas as minhas muitas subunidades. Esta é a definição mais básica do ser em qualquer momento, a unidade mais altamente integrada de todas as minhas muitas subunidades. Mas, em virtude da natureza mecânico-quântica da consciência
e do holismo relacional das unidades quânticas, esse eu, mutável, composto, não é um nada, não é uma ilusão. Ele nunca pode ser reduzido a uma mera coleção de seres distintos, nem a uma coleção de estados cerebrais distintos. Eu não sou o meu lado rebelde, nem o meu lado convencional. Ambos são aspectos de mim. Eu, tampouco, sou os vários eventos cerebrais que originam a vibração das moléculas nas membranas celulares dos meus neurónios. Os sistemas quânticos simplesmente não podem ser reduzidos dessa maneira. A unidade de ser quântico é uma unidade substancial, uma coisa em si que existe por seu legítimo direito. E a força de ser, em qualquer momento, a quantidade de consciência e atenção que eu posso dedicar ao meu ambiente ou ao meu relacionamento com os outros, depende inteiramente da medida em que meus subseres, minhas muitas bolsas de consciência, estão integrados naquele momento. Isso é puramente uma questão de energia e pode ser compreendido em termos da física do ser. O condensado de Bose-Einstein, que nos dá a base física da consciência, surge da vibração correlata de moléculas na membrana da célula nervosa. A medida na qual essas moléculas são correlatas e, portanto, a medida na qual o condensado de Bose-Einstein é coerente, depende da quantidade de energia bombada para dentro do sistema quântico do cérebro em qualquer momento. Se houver menos energia disponível no sistema, a unidade da consciência será menos evidente. Se houver mais energia, haverá maior unidade. O grau de unidade possível em ambas as direções é enorme. Assim, no sono, por exemplo, quando há muita pouca energia disponível para o cérebro, o ser existe apenas em sua forma mais rudimentar e dispersa, no máximo na forma de trechos de sonho. Algumas pessoas têm o que se chama de sonhos lúcidos, durante os quais há um ser presente e que assiste aos sonhos, consciente de estar sonhando. Este é um caso em que há maior grau de unidade na consciência do que é comum no estado de sono. Durante uma anestesia parece não haver nenhuma unidade e, portanto, nenhum ser. Quando adoecemos, tendo por isso menos energia mental, temos menor grau de unidade consciente do que quando estamos saudáveis e muitas vezes ficamos embutados ou entorpecidos. O ser está num tom menor, as moléculas de nossas membranas celulares dos neurônios estão vibrando numa amplitude menor e, mesmo quando estamos bem, a quantidade de nós mesmos, nossa maior unidade, que conseguimos reunir para lidar com o mundo varia enormemente, dependendo dos conflitos internos ou externos que exigem nossa atenção. Bolsas de consciência roubando nossa energia. Pessoas que estão em conflito, e isso inclui a maioria de nós, em alguma medida, que possuem muitos subseres fracamente integrados, bolsas de dor infantil, bolsas de imaturidade, bolsas de personalidade que se desenvolveram em diferentes direções, têm muito menos energia disponível para a sua personalidade central, sua maior unidade, do que pessoas mais integradas. Num extremo estão aqueles que precisam de ajuda psiquiátrica por não conseguirem se manter coesos, aqueles que têm muito de sua energia mental drenada por subseres, encontrando dificuldade para funcionarem como um ser, e no outro extremo estão aquelas pessoas carismáticas que brilham com sua coerência. Nestes termos, a coerência tem um significado muito físico. Uma personalidade coerente é aquela fundada num sistema quântico coerente em seu cérebro. Assim como os raios laser são mais luminosos que a luz comum, por serem mais coerentes, também eles estão condensados de Bose-Einstein. Algumas pessoas carismáticas são mais radiantes do que outras pelo mesmo motivo. Dentre nossos conhecidos percebemos que há pessoas que, sobrecarregadas de problemas e conflitos, portanto, oneradas pelo fardo da atenção dispersa, parecem ficar apagadas por algum tempo. Quando resolvem suas crises, parecem brilhar. Como os sistemas quânticos estão sempre ondulando, suas fronteiras sempre se movendo e se modificando. A medida de integração do ser pode variar de instante para instante. O ato de prestar atenção focaliza a nossa energia mental e, através do mecanismo de atenção seletiva, podemos canalizar a energia para determinado aspecto do ser, iluminando, dando-lhe maior coerência, enquanto os outros ficam relegados ao segundo plano.
podemos até, em alguns casos, ser tomados por um de nossos subseres, como, por exemplo, quando uma pessoa raivosa não consegue pensar em nada de bom a respeito da pessoa que ama e com quem está brigando, ou uma pessoa deprimida não consegue pensar em nenhum motivo de alegria enquanto sofre esse estado depressivo. Quando isso acontece, dizemos que a pessoa está desequilibrada, uma descrição que se adequa à dinâmica quântica da personalidade. O ser quântico, então, o eu, que consideramos aquilo que somos, é bastante real, mas ao longo do tempo revela-se mutável a cada momento, com contornos indefinidos e flutuantes. Podemos falar em sua dinâmica, mas não podemos realmente apontá-lo com o dedo, da mesma forma como não podemos definir precisamente nem a posição nem o momento de uma partícula elementar. Ela tem substância, mas esta substância nos ilude de muitas maneiras significativas. Posso dizer com alguma certeza que eu sou, mas se isso fosse tudo o que pode ser dito sobre o ser, ficaria difícil dizer quem e o que eu sou. Uma existência flutuando de momento a momento é só o que se tem a dizer sobre a identidade individual das partículas elementares. Em determinado momento podemos dizer várias coisas sobre um elétron em particular, carga, massa, spin, etc. E nesse mesmo momento podemos distinguir um elétron do outro, se não por outro motivo, apenas por estarem em lugares diferentes ou por possuírem momento diverso. Mas eles não possuem uma identidade permanente, nenhuma identidade que os acompanhe ao longo do tempo. Estão bem aqui, concretamente, hoje, e desaparecerão amanhã. Se dois elétrons reconhecidamente distintos se fundirem e depois se separarem, haverá novamente dois indivíduos, mas indivíduos sem uma história. Será impossível e, na verdade, sem sentido nos perguntarmos qual era qual dos anteriores. Nesse aspecto, os seres humanos não são como os elétrons, ou assim parece à maioria de nós. Os elétrons, ou qualquer outra partícula elementar, são coisas extremamente simples. Possuem poucas características pelas quais se podem distingui-los e, mais importante de tudo, não têm memória. Por isso não desfrutam de uma história. A memória é um meio através do qual registramos os pontos por onde passamos e os levamos connosco para o futuro. Sem ela parece não haver nenhuma ligação entre os seres que fomos e os seres que somos agora. Ao nível do bom senso comum, sei que sou a pessoa que foi dormir ontem à noite em minha cama e acordou hoje pela manhã ali porque me lembro de mim mesma e da maioria das minhas atividades recentes. Lembro-me do meu nome, de boa parte do meu histórico, da minha aparência física e do fato de me ter deitado naquela cama na noite anterior. De forma semelhante, me lembro de ir pescar com o meu avô em criança, que frequentei certa escola primária em Toledo, Ohio, que estudei física no MIT, tive certo círculo de amigos em Jerusalém, etc. Através destas lembranças tenho uma figura de mim mesma como uma pessoa que esteve em existência ao longo dos vários períodos, uma pessoa distinta com própria história. Mas quão confiável é a memória? E exatamente quão substantiva ela é? Será real o histórico que ela nos fornece, um aspecto de identidade pessoal permanente que, de fato, perdura no tempo? Ou será mais uma ilusão, um truque que nos faz acreditar em algum relacionamento definitivo entre o ser que éramos, o ser que somos e o que seremos, quando na verdade ele não existe? Para um filósofo como Derek Parfit, qualquer ideia no sentido de que a unha da memória tem substância é um erro. Sendo um reducionista declarado, ele iguala o ser, tal como é, aos aspectos e à dinâmica de nossos estados cerebrais corriqueiros. Sou o meu cérebro. Como o cérebro muda a todo momento, morrendo, se desenvolvendo e substituindo os velhos átomos por novos, também o ser está em mutação, não crescendo, mas literalmente sendo diferente. Parfit vê uma história individual como uma corrente de seres sucessivos ligados contingentemente por um grau de conexão física e psicológica. A ligação física, sugerida pelas ligações nervosas muito próximas entre um estado cerebral e outro, é necessariamente efêmera, já que os próprios átomos do que o cérebro é feito mudam constantemente. A conexão psicológica, suprida pela memória, está igualmente à mercê de uma coisa fugaz. Diminuindo ou destruindo a memória, diminuiremos ou destruiremos a ligação entre os seres.
Sob esse ponto de vista, a memória e o ser são distintos e cada ser sucessivo é distinto de todos os anteriores e posteriores. Falando de seus próprios seres presentes e futuros, diz Parfit, se digo não serei eu, mas um de meus seres futuros, não estou dizendo que serei esse ser futuro. Eu sou um dos seres anteriores e ele será um dos meus seres posteriores. Não há nenhuma pessoa subjacente à que nós dois somos. Considerando-se a imagem da memória como um fio ligando seres sucessivos, uma faculdade do cérebro capaz de registrar os estados cerebrais de hoje para que os possamos rever amanhã, é verdade que pouca substância parece ligar o ser através do tempo. Mas toda essa visão do ser e da memória é por demais desagregada e newtoniana, concebendo seres sucessivos como se fossem um certo número de partículas distintas sendo projetadas ao longo do canhão do tempo. Essa é uma única visão disponível àqueles que concebem a ligação entre o ser e o seu cérebro em termos clássicos e, portanto, reducionistas. Mas, com uma visão quântica do ser e uma compreensão quântica da memória, as coisas mudam radicalmente de figura. Para discutir o ser quântico e seu relacionamento necessário com aquilo que chamarei de memória quântica, talvez seja útil relembrar o diagrama que mostra como se emerge de toda a variedade de informações que alimentam o estado básico de consciência nosso condensado de Bose-Einstein. A partir do diagrama chamado o estado de consciência atual, representa o ser em qualquer momento. Segundo os psicólogos, o agora, o presente plausível, de William James, é um período que dura até 12 segundos, representando a amplitude e experiência que nossa consciência pode gerir como um todo unificado. Para um ser quântico, o agora é um composto de subseres já existentes, mas em constante flutuação. Nossos seres que éramos antes do agora e vários dados vindos do mundo exterior, experiências novas, cada qual formando o seu próprio padrão de onda no estado fundamental da consciência, o condensado de Bose-Einstein. Em cada momento, a identidade pessoal é formada pelas funções de onda sobrepostas de todas essas coisas que provocam o surgimento de ondas e padrões no condensado, nossas emoções, pensamentos, memórias, sensações, etc. À medida que o agora se esvai para o passado, o ser que eu fui é então registrado no sistema de memória convencional do cérebro como uma memória do passado. Ele se torna um novo conjunto de ligações nervosas que, por sua vez, podem realimentar o condensado com padrões de energia. E esse é o sentido de memória já conhecido, do tipo mencionado por Parfit e outros filósofos. Mas, numa visão quântica, o ser que eu fui um momento atrás também está entrelaçado ao próximo agora, ao meu futuro ser, pela sobreposição de sua própria função de onda com todas as novas funções de onda recém-surgidas em consequência de novas experiências. Na física quântica, os sistemas de partículas podem se sobrepor tanto no espaço como no tempo. Assim, cada ser que eu fui, momento a momento, é carregado pelo próximo momento, unindo-se a tudo o que está por vir, unindo-se tanto às velhas memórias no sentido convencional de memória, na medida em que estas realimentam o condensado, quanto às experiências novas. A dinâmica desse diálogo progressivo entre passado e presente assemelha-se muito àquela que faz com que as funções de onda de duas partículas elementares se sobreponham para formar um novo sistema quântico, só que nesse caso o que está sendo formado é um novo ser quântico. Essa tecelagem do ser momento a momento, à medida que as funções de onda de seres passados se mesclam com as funções de onda do ser presente, é o que eu chamo de memória quântica. Ela é um elo necessário, definitivo, entre nossos seres presentes, passados e futuros e nos proporciona um mecanismo através do qual desfrutamos uma identidade pessoal que perdura ao longo do tempo. Eu sou, em parte, a pessoa que era ontem, pois aquela pessoa está agora entrelaçada ao tecido do meu ser. Em termos mecânico-quânticos, o passado entrou num relacionamento de fase com o presente, porque ambos, passado e presente, produzem funções de onda sobre o estado básico da consciência. A memória quântica é mais do que a memória de fatos ou imagens ou experiências. Poderíamos esquecer tudo isso, esquecer toda a nossa história, como alguns desafortunados esquecem, e nossa memória quântica, nosso diálogo vivido com o passado, nossa identidade pessoal, ainda se manteria intacta, disponível aos outros, se não nós mesmos.
Se a memória convencional fosse destruída de modo a perdermos nossa capacidade de registrar novas experiências, o processo de memória quântica seria interrompido. Ele funciona através de memórias convencionais, nossos seres passados, reintroduzidas no sistema quântico do cérebro. Sem sua contribuição, o diálogo entre passado e presente não pode continuar crescendo. Mas, nesse caso, o ser não estaria completamente perdido. Seu crescimento ficaria estancado e ele ficaria atolado no tempo, mas ainda registaria algo dele. Os psiquiatras estão muito familiarizados com o processo da memória quântica, embora muitos fiquem surpresos ao ouvir isso. A física que permite que as funções de onda de nossos inúmeros subseres passados se sobreponham a nosso ser presente e, portanto, sejam tomadas por ele é a física pela qual os psicoterapeutas conseguem que seus pacientes despejem suas experiências passadas no agora, furtando-as, assim, de seu isolamento e de sua dor e casando-se com o presente. E esse momento de revelação psicanalítica durante o qual o passado é agora e tanto passado como presente são transformados, difere muito da simples lembrança intelectual de eventos passados. Em termos quânticos, a função de onda de um momento passado revivido se funde com a função de onda de agora e as duas unem-se formando um novo caminho para o futuro. A pessoa ganha perspectiva e torna-se mais coerente. É assim que, através da memória quântica, pegamos o passado e o fazemos nosso no presente. Reencarnamos o passado, todos os seres passados, dando-lhes nova vida em forma nova. Tal é a base física da salvação e da criatividade. Ela também fornece nova compreensão da eficácia física dos rituais, refeições tradicionais como o peru de Natal ou o carneiro na Páscoa, rituais religiosos como a comunhão ou a retirada do Torá de dentro da arca, os aniversários e rituais de memória, etc. Ao cumprir os rituais, trazemos para o presente o passado organizado e todas as nossas experiências passadas de cumprimento daqueles rituais, integrando-os à nossa experiência atual. Pela observância do ritual, recriamos e revivemos o passado. Revivendo momentos passados, o ser quântico é criativo em duas frentes. Por um lado, ele reencarna o passado, dando-lhe uma vida e um significado renovados. Por outro, ele se recria a cada momento. Derek Parfit tem razão quando nos mostra que uma identidade pessoal permanente é impossível nos velhos termos cartesianos ou newtonianos. Diante do que conhecemos sobre o cérebro e a dependência do ser em relação a ele, não haveria como adotar a ideia do ser como uma coisa fixa, definida e indivisível, que perdura imutável através do tempo. Mas, renunciando ao ser newtoniano, não ficamos sem nenhum ser. O ser quântico é simplesmente um ser fluido que se modifica e evolui a cada momento, ora separando-se em muitos subseres, ora reunindo-se num ser maior. Ele flui e reflui, mas em algum sentido mantém-se sempre ele mesmo. Sou a pessoa que foi um bebê nos braços da minha mãe, uma adolescente, uma moça, etc. Mas cada um desses aspectos passados do meu ser também era eu, tal como sou agora. Meu passado revivido não pode ser separado do meu presente, assim como o meu presente não pode ser separado do meu passado. Como diz Eliot, tempo passado e tempo futuro estão ambos presentes no tempo agora. Este é um aspecto indivíduo ou partícula da pessoa que sou, a porção de minha identidade que está em diálogo comigo mesma ao longo do tempo. Mas também sou uma pessoa que se relaciona com as outras e dentro de uma interpretação quântica do ser, tais relacionamentos também definem minha identidade. Portanto, para conhecer plenamente a pessoa que sou, devo compreender os relacionamentos que sou, o aspecto onda do meu ser.